Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, onde todas as semanas a gente está trazendo informações sobre banco de dados Oracle para você que está começando, para você que está no nível intermediário, para você que está no nível avançado, para que você consiga acelerar a sua carreira profissional, para que você consiga realmente ter resultados quando o assunto é banco de dados. E hoje eu quero trazer um tema muito comum, uma dúvida que eu recebo com grande frequência, sobre o que o DBA Júnior faz. Isso é uma coisa que eu escuto com grande frequência, né? E que eu quero trazer para vocês realmente uma clareza aqui sobre alguns pontos que eu considero importantes quando o assunto aí é um DBA Júnior, tá? Para que você consiga realmente entender essas atividades, para que você realmente consiga levar a sua carreira para o próximo nível, iniciar da forma correta quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? Se você não está inscrito ainda no nosso canal, cara, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações, porque toda semana está saindo vídeos novos e a gente está trazendo realmente todas as semanas aqui material exclusivo e inédito para poder te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então vamos lá, pessoal. Lembrando também que esse conteúdo vai estar disponível nas plataformas de podcast, tá? Então, se você realmente não segue ainda a DBOSM nos nossos canais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, tá? E também nas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, e lá a gente consegue ter essa experiência em áudio também, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu queria trazer aqui para vocês sobre o que um DBA Júnior faz, né? Normalmente são dois temas macro, né? Claro que cada empresa vai decidir o que o Júnior lá vai poder fazer, tá? Algumas empresas têm vários sistemas gerenciadores de banco de dados, então pode ser que o DBA Júnior seja cobrado de uma forma muito maior em outras empresas, tá? Mas quando você fala do DBA, um cara júnior em Oracle, né? Um DBA Júnior para banco de dados Oracle, o que ele faz normalmente, né? Então, o primeiro ponto que eu considero aqui, atividade de administração, tá? Então, ele vai fazer atividades como fazer uma instalação do Oracle, fazer o startup, o shutdown, configurar rotinas de backups mais simples, tá? Mais básicas, tá? Dependendo do tipo de assunto, do tipo de ambiente, você pode ter estratégias de backup mais complexas, tá? Envolvendo equipamentos específicos, que aí pode cair realmente para um cara mais pleno e mais sênior, mas atividades mais básicas de backup, atividades de gerenciamento do banco de dados Oracle, tá? Então, de você pensar realmente em fazer o gerenciamento aí dos redus, fazer gerenciamento da parte de undo, fazer gerenciamento de usuários e privilégios, quem que acessa o banco de dados. Então, são coisas mais simples que estão no tópico de administração, tá? Que um DBA Júnior em si tem que saber, cara. Mas assim, para você conseguir executar essas atividades, o que você precisa ter a nível de conhecimento, né? Conhecer realmente a arquitetura do Oracle Database, que é o workshop de administração, tá? Então, se você não fez o workshop de administração, cara, recomendo que você faça. Se você é um aluno da DBOSM, isso aqui cai na primeira prova de certificação do ACP, a prova 0 é TT2, tá? Onde lá realmente você vai ter assuntos relacionados à administração do banco de dados Oracle, tá? E aí você vai ter que saber também gerenciar uma instância, saber utilizar as Data Dictionary Views, as Dynamic Performance Views, saber utilizar basicamente o Alert Log, os traces, né? Como identificar erros dentro do seu banco de dados Oracle, saber utilizar o ADRCI, que é o Automatic Diagnostic Repository Command Line Interface, saber gerenciar os parâmetros de inicialização, quando se fala de SPFile, de PFile, né, e SPFile, para você realmente mudar parâmetros da instância do banco de dados Oracle, tá? Então, é importante você saber gerenciar uma instância Oracle, entender os elementos da arquitetura, entender o que é uma instância, entender o que é um database, entender a estrutura lógica, a estrutura física e a arquitetura do Oracle Database Server, beleza? Então, esses são os primeiros pontos. Outros pontos aqui também interessantes, sobre gerenciamento de usuários, roles e privilégios, tá? Então, você precisa entender o que é uma role, como conceder os privilégios realmente necessários para aquele usuário, tá? Então, são pontos também do DBA Júnior. A parte de gerenciamento de storage, né, de saber fazer um shrink dos segmentos, de utilizar o Resumable Space Allocation, de basicamente utilizar as features, né, de redução de espaço, né, dentro do seu banco de dados, saber utilizar a compressão, entender o gerenciamento do block space, gerenciar vários tipos de segmentos que nós temos dentro do banco de dados Oracle, né? Então, tudo isso também cai nessa parte de administração. A parte de movimentação de dados, tá? Que é algo fundamental também. Você pode fazer o backup lógico utilizando o Datapump, por exemplo, que você pode movimentar
dados de um lado para o outro. Você pode utilizar External Table, você pode utilizar SQL Loader, são pontos importantíssimos. Tem também a questão das tools, né? De saber utilizar o DBCA, Enterprise Manager Cloud Control, pelo menos de forma mais básica, mais simples. Enterprise Manager Express, SQL Developer e SQL Plus. A parte de Oracle Net, algo fundamental que o DBA Júnior tem que saber, como utilizar as tools, né, de administração do Oracle Net, como criar um listener, como criar uma string de conexão ali dentro do TNS Names, como criar um service name, qual tipo de configuração que você vai ter que fazer para poder conectar no banco de dados, se vai utilizar dedicated ou shared. Então, são elementos que você realmente precisa saber. Gerenciamento de table spaces e data files, tá? Que é interessante que você entenda aí como que você pode gerenciar a questão das tabelas, do storage, como que você faz a organização dos data files e table spaces, se vai utilizar o MF ou não. Esses são pontos importantes também. E gerenciamento da Undo, tá? Que basicamente ele faz o controle aí de transações do banco de dados Oracle, tá? Então, o primeiro tópico que eu considero que você precisa saber é a parte de administração. Tudo isso está dentro do nosso bootcamp de administração de banco de dados Oracle, tá? Se você tem interesse, cara, nós temos aqui, eu vou deixar até o link aqui embaixo, tá? Para você adquirir o nosso bootcamp de administração, que é o primeiro passo de DBA Júnior. Além disso, SQL, né? Então, SQL normalmente é uma coisa que a gente aprende na faculdade, tá? Que é um tópico importantíssimo que você realmente vai utilizar para poder extrair as informações do seu banco de dados, tá? E aí, quando o assunto é SQL, né? O que você precisa saber realmente, né? Você precisa saber a questão dos comandos DML, DDL, de como que você realmente vai extrair os dados de forma eficiente. Então, uma coisa que eu recomendo para o DBA Júnior, né, é não utilizar scripts prontos, tá? É sempre realmente ter a questão de você saber criar os seus scripts quando o assunto é banco de dados Oracle, tá? Então, é um ponto que eu considero para você que seja de total importância aí, quando o assunto é SQL. Você tem que saber que o Oracle tem algumas particularidades, né, de SQL em si, mas que você realmente precisa entender que o assunto SQL, muitas vezes, ele é muito mal utilizado, né, ele é utilizado de uma forma não tão eficiente, e o fato de utilizar dessa forma não tão eficiente é o que faz com que, muitas vezes, a performance do banco de dados Oracle não tenha uma performance boa, tá? Não tenha o desempenho esperado. E esses são pontos aí que eu quero trazer para vocês que realmente consigam entender que a parte de SQL também é um assunto que o DBA Júnior tem que dominar de forma bem intensa, tá? E aí, o que eu queria trazer para vocês também? Normalmente o desenvolvedor ele utiliza bastante, né, os comandos SQL, e muitas vezes alguns DBAs não exploram tanto o SQL, que é importante que você realmente também explore essa parte de comandos SQL, para que você consiga realmente ter, saber realmente utilizar a linguagem, né? Utilizar a sintaxe, saber fazer uma ordenação, saber realmente extrair os dados do seu banco de dados de uma forma eficiente, para que você realmente consiga trazer os dados da forma correta, né? Sem prejudicar, inclusive, a questão de performance, beleza? Então, para mim, hoje dentro do DBA sempre o que a gente considera como conhecimento de DBA Júnior, tá? Como eu falei, né? Cada empresa vai ter as suas regras, a sua nomenclatura, o que cobrar. A gente sabe que tem empresas que cobram demais, né? De DBA Júnior. É claro, se você estiver sempre à frente do mercado, né, se estiver querendo entrar nessa área de DBA e já estiver buscando uma certificação, vai ser um grande diferencial para você sair na frente, tá? Mas é importante que você entenda que o DBA Júnior, basicamente, ele tem que ter o workshop de administração, o workshop de SQL, para poder já fazer as primeiras atividades aí de instalação, de implementação, de configuração, de gerenciamento aí do banco de dados Oracle, tá? Então, normalmente é o que cai na primeira prova do CP, que é a prova 082. E aí, quando entra na prova 083, já é um assunto realmente um pouco mais no nível pleno, que a gente considera, e sempre busque realmente entender aquilo que você está fazendo, coloque a teoria e a prática lado a lado, para que você não tenha dificuldades aí de não ter uma boa base, né? Eu acho que o que atrapalha muito para quem está começando é não entender direito os conceitos, sair pesquisando um monte de blog na internet, sair executando um monte de comandos e muitas vezes não está sabendo aquilo que está fazendo. Se você souber os conceitos, cara, vai ficar muito mais fácil você realmente ter uma base sólida para poder entrar e adquirir
conseguir sua vaga no mercado e ter realmente o cargo de que o DBA Júnior faz, beleza? Espero que possa ter ficado claro aí para vocês sobre o que o DBA Júnior faz, para que você consiga implementar no seu dia a dia, para que você consiga se preparar, para que você consiga estar assumindo essas excelentes vagas no mercado. Lembrando que o cara DBA Júnior ele pode ganhar facilmente na faixa de 4 a 6 mil reais, é totalmente possível você encontrar vagas aí de DBA Júnior com esse valor e é uma carreira bem interessante para que você consiga se desenvolver e ter um cargo reconhecido com excelentes salários no mercado de TI, beleza? Então é isso, pessoal. Se você está gostando aqui dos vídeos que estão saindo aqui no canal, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações e fiquem ligados que todas as semanas está saindo vídeos novos aqui no canal da DBOSM para poder levar a sua carreira para o próximo nível, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!